Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Provada. Me chamo Gustavo, sou dono do canal, para quem nunca assistiu um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto, irmãos, bem interessante das Sagradas Escrituras. Eu vou estar falando referente à redução populacional, tudo bem? Eu quero passar uma introdução rápida referente ao assunto que vai ser abordado no vídeo. O que eu tenho refletido, né, durante essa semana, referente a esse assunto, e o que eu tenho pensado referente ao futuro para 2025, referente a todas as coisas que estão acontecendo e tudo que se passa ao nosso redor, tudo bem? Antes de tudo, eu quero fazer alguns anúncios aqui para vocês, né, que são inscritos aqui do meu canal, que sempre me assistem. 2025 vai ser um ano com muitos projetos, tá, irmãos? Eu tenho me planejado aí para esse ano que vai vir agora, eu trazer mais conteúdo para vocês, trazer mais da verdade de Deus para vocês e refletir a verdade de Deus em cima das coisas que acontecem nesse mundo e trazer para vocês o real entendimento das coisas que acontecem hoje em dia e como isso se reflete na Bíblia, tá? Aguardem, eu vou estar trazendo mais detalhes para vocês aí na comunidade do canal aí nos próximos dias. Eu espero aí engajamento e compartilhamento de vocês aí para a gente fazer um trabalho que alcance mais pessoas, tudo bem? Quero falar um pouco hoje referente à redução populacional. O que é isso, né? O que isso afeta na vida das pessoas e o que a Bíblia fala a respeito disso, tá? Eu quero primeiramente dar um exemplo para vocês de algo que acontece muito no YouTube e que eu apoio muito, tá? Eu cito a comunidade Red Pill, tá? É uma comunidade que tem crescido bastante aí no YouTube nos últimos dias. E eu acompanho, eu gosto muito de assistir vídeos referente a desenvolvimento pessoal. Por sinal, eu já dou, essa é a primeira dica, o primeiro conselho para vocês, homens, mulheres também, podem assistir conteúdos de desenvolvimento pessoal. É algo que vai agregar muito à vida de vocês e vai trazer um conhecimento e uma sabedoria muito grande de como você driblar, né, algumas artimanhas aí desse mundo caído e você conseguir ter uma vida mais saudável nesse mundo poluído, tá? Mas o que eu quero dizer é que hoje eu assisto muito, né, os vídeos de desenvolvimento pessoal, eu assisto muito vídeos que falam, né, referente a relacionamentos abusivos, né, referente a feminismo, vários assuntos aí que abrangem aí ao mundo afora. E eu quero falar agora referente a um caso que acontece com vocês, que eu até estava conversando hoje com o irmão Luiz Moyama, do canal Reino Eterno. Falei com ele e a gente estava trocando uma ideia referente a isso, quero compartilhar isso com vocês também. Também um dos motivos de eu estar trazendo esse conteúdo para vocês, que Deus me inspirou para estar falando isso para vocês também, é referente à questão do empoderamento feminino, tá? E como isso afeta o mundo e por que isso pode ser um fator de redução populacional já a partir de 2025. Eu vou começar o conteúdo, eu espero que vocês gostem, tá? Primeiramente, eu vou fazer um react para vocês falando referente a um vídeo que eu vi, né, de um podcast da Redcast, que por sinal também gosto bastante, de vez em quando sempre assisto a alguns vídeos deles. E, se eu não me engano, é uma moça chamada Priscila, ela gravou um conteúdo para esse podcast, e ela falou um pouco referente, do ponto de vista de advogada, referente à questão dessa parte do empoderamento feminino e questão de violência contra a mulher, tá? E como os homens são vulneráveis, hoje em dia, contra esse problema, né, que é um problema crônico da sociedade, de ouvir apenas a mulher e não ouvir o homem, e o homem ser desfavorecido e, infelizmente, em alguns cenários, acontecer que por alguma injúria, algo injusto, né, algo que não aconteceu mais por algum tipo de vingança, as coisas do gênero, ela tome parte de uma mentira e incrimine o seu cônjuge ou a quem ele está tendo, a mulher está tendo um relacionamento, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, mas eu vou fazer um resumo, tá? Hoje em dia, só para eu
passar para vocês. Muitos homens estão evitando ter relacionamento por causa de várias leis que o Brasil tem de constituído, seja lei pétreas, né, seja em leis constituintes aí da nossa Constituição, que favorecem a mulher, tá? E hoje está tão favorecido, vou utilizar as palavras da própria Priscila, né, que ela gravou no seu Redcast, a lei ela é mais eficiente para a mulher do que propriamente para uma criança indefesa. Né? Então, imagina que você tem uma criança, essa criança, infelizmente, passa por situações complicadas e, às vezes, ela passa por um momento difícil ali, às vezes com seu pai, às vezes ali com a sua mãe, e acaba tendo problemas de abuso, coisas do gênero. A lei, ela favorece hoje muito mais essa mulher que, às vezes, está querendo fazer isso para incriminar o seu marido por causa de alguma vingança, coisas do gênero, do que propriamente essa criança que realmente precisa e que, infelizmente, passa por situações difíceis. Né? O processo burocrático da legislação brasileira para tratar os casos de crianças que passam por esses problemas é muito menos imediatista do que propriamente esse caso do que acontece com as mulheres. Então, hoje, os homens, eles têm se evitado, né, de ter relacionamentos hoje em dia por conta desse problema crônico que a gente passa na sociedade, que são as mulheres que, infelizmente, isso também acontece, né, não digo que não acontece no contrário, que também pode acontecer ao contrário, tá? Homens abusivos, não estou legalizando, tá? Eu só estou citando um grupo de pessoas que existe, tá? Que são as mulheres que às vezes são um pouco controladoras, mulheres que às vezes mexem um pauzinho ali, um pauzinho aqui, já acaba fazendo com que haja problemas e essa pessoa acabe tendo que passar por coisas desnecessárias, momentos desnecessários, e os homens repensam 3 vezes antes de entrar em um relacionamento e não cair em fiasco, tá? Então, com essa introdução que eu passei, eu quero trazer, né, o impacto disso nesse vídeo. Eu quero falar também referente a um pouco de feminismo aqui no canal, porque eu tenho estudado bastante sobre o feminismo. Eu gosto muito do canal da Gabrita Off. Eu vou deixar o link também dela aqui na descrição para vocês assistirem alguns vídeos onde ela fala do feminismo, tá bom? E como o feminismo impacta a mentalidade, a disposição mental dessas pessoas para elas agirem e viverem a vida e como isso afeta o mental delas, né? Então, hoje a gente, através da Bíblia, a gente vai ter um vislumbre disso, a gente vai ter a explicação do porquê isso acontece, tá? Porque Deus ele vai falar isso para a gente também aqui em Romanos 1, que a gente vai ler 3 textos hoje, tá? A gente vai ler Romanos 1, a gente vai ler Daniel 12 e a gente vai ler Isaías 13, tá? Em Isaías 13 vai ter o checkmate final que vai trazer toda a disposição e concretização e a explicação do que vai haver a redução populacional aí a partir de 2025 e que você deve ficar ligado, esperto, se preparar. Todo dia é o último e você viver de uma forma que agrade a Deus todos os dias, sendo que o dia do Senhor pode ser todos os dias e você tem que se preparar, se santificar e se capacitar para receber Deus no seu coração e na sua vida. Tudo bem? E sempre se negar, sempre ter uma atitude, uma postura que Deus se agrade, que nem fala, né, no livro de Baruque, uma disposição agradável para servir e honrar a Deus. Isso também vai falar em Romanos, a gente vai ler aqui em Romanos 1, Deus ele vai trazer um vislumbre disso para a gente. E, bom, eu não quero nem cessar aqui de ficar dando muita introdução, eu quero entrar logo no estudo. Eu vou compartilhar a minha tela, tá, pessoal? Espero que vocês estejam vendo aí, eu acho que vocês estão vendo, está movimentando aqui também. Então, vamos entrar aqui no texto de Romanos 1. É um texto bem longo, a gente vai ler ele a partir do verso... Peraí, só um minutinho, que eu vou aqui achar o versículo. Exatamente, a gente vai ler do verso 18 em diante. Detalhe, eu não estou cortando o texto, tá? Eu peço para que vocês, tá bom, leiam o capítulo inteiro ao finalizar desse estudo e vocês possam estar aí aprendendo o que eu estou querendo dizer aqui, tá bom?
Eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo ele vai ter o triplo do tempo, tá? Porque eu vou ter que explicar várias coisas. Para poupar essa explicação, eu vou ver se eu deixo um vídeo aqui do irmão Luiz Timoyama, do canal Reino Eterno. Por sinal, se você não conhece esse canal, eu recomendo demais para você estar assistindo ali. Ele é praticamente o meu tutor da palavra, um dos caras que mais me ensinou. Não foi o único, mas foi um dos caras que mais me ensinou a palavra. E ele é um homem de caráter, de respeito, e que eu recomendo demais você estar assistindo os conteúdos dele para você ser edificado. Vou deixar o link do canal dele na descrição, onde ele vai falar a respeito desse texto aqui de Romanos 1, tá? Ou um texto semelhante que vai trazer o mesmo pensamento aqui para a gente, tá bom? Mas vamos ler aqui, só para eu dar um vislumbre geral. O apóstolo Paulo ele está dando uma carta, né, para os irmãos gentios que moram em Roma. Ele está falando referente a frutos, ele está falando referente a dons espirituais, fornecimento de dons espirituais, comunhão mútua, respeito mútuo, e ele vai estar falando também referente à questão de um amar aos outros, né? Todos amar-se uns aos outros, assim como Deus nos amou. Então, ele vai dar um respalpado geral de tudo isso, ele vai estar falando sobre a justiça de Deus, e aonde tem a justiça de Deus também vai ter o evangelho, e o evangelho é a salvação para judeu e gentil, tá? Para as duas casas de Israel. Então, depois de todo esse respalpado, depois de toda essa explicação bem caprichada que o apóstolo Paulo deu para a gente vai iniciar aqui. Como você pode perceber aqui em cima, ele vai falar referente à justiça de Deus e agora ele vai falar referente à ira de Deus, tá bom? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu li tudo isso, irmãos, porque eu vou pegar tudo isso que a gente citou nesse texto e eu vou dar uma explicação bem profunda referente a esse texto agora. Irmãos, hoje a gente percebe nesse mundo que muitas das coisas que acontecem nele é por ausência ou por falta de amor a Deus, tá? Como o próprio apóstolo Paulo fala aqui no versículo 19, os homens são indesculpáveis a partir do momento que eles sabem que existe Deus, tá? O que acontece? Hoje a gente tem o sol, hoje a gente tem a lua, hoje a gente tem as estrelas. Todos eles dão testemunho de Deus. Aí as pessoas falam, mas Gustavo, como uma pessoa de hoje em dia vai ter o entendimento de sol, lua e estrelas dando testemunho de Deus e obedecendo a Deus e sendo um exemplo para os seres humanos, tá? Porque apesar deles não terem vida, eles obedecem a Deus, tá? Os corpos celestes. Eu estou dando exemplos dos corpos celestes, mas eu poderia citar os oceanos, eu poderia citar os mares, eu poderia citar os lagos, eu poderia citar os poços artesianos, eu poderia citar vários pontos que agregam a Deus e que obedecem a Ele. Eu estou utilizando o exemplo dos astros porque é mais simples de falar. O Sol, ele nunca desvia o seu curso, tá? Já informo aqui de antemão, eu sou terraplanista, tá bom? Então, eu creio que a Terra, o Sol e a Lua giram ao redor da Terra e elas têm um movimento contínuo e elas nunca, em hipótese alguma, exceto em um único caso, com Josué, na batalha contra, se eu não me engano, os Amonitas. Se eu estiver enganado, depois eu corrijo. Aonde era uma batalha ferrenha e Josué ele pediu para Deus parar o Sol e a Lua. Exceto esse caso, o Sol e a Lua nunca pararam e nunca em nenhuma hipótese
trocaram seu movimento. É sempre o mesmo movimento. O Sol e a Lua nunca deixaram de desobedecer a Deus. Eles sempre obedecem e sempre estão em constante movimentação. E a movimentação que eles fazem é a movimentação que Deus estipulou desde o início do mundo. Tá bom? Eles nunca desobedeceram. Eles dão testemunho para os homens. Fazendo que eles se tornem indesculpáveis por causa do seu movimento e da sua obediência, que eles sempre estão ali se movimentando e sempre obedecendo a Deus todos os dias que essas esferas existem, no posicionamento, na rotação, sempre cumprindo aquilo que Deus ordenou desde a fundação do mundo. Agora eu quero chegar no ponto. Gustavo, como uma pessoa ela olha para o Sol, para a Lua e para as estrelas e sabe que existe Deus, e sabendo que existe Deus, ela precisa obedecer a Deus. Aí que vem a divisão entre dois tipos de homem, que a gente vai falar um pouco referente a esses dois tipos de homem em Daniel 12, que lembra que é o segundo texto que eu falei? A gente vai ter um vislumbre muito maior lá, referente a esses dois tipos de homem, e quais são os comportamentos deles. Por que um consegue ver e o outro não consegue ver? Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, tá bom? Eles não conseguem ver, muitos desses homens, porque eles estão tomados por isso aqui. Eu vou até grifar aqui, eles estão dominados por isso aqui. E por eles estarem dominados por isso aqui que eu coloquei na tela, tá? Eu vou até deixar aqui frisado para vocês verem. Agora eu vou voltar para a minha tela. Infelizmente, o coração deles se obscurece e eles não conseguem mais enxergar com claridade. Eles veem tudo com uma nébula, como algo escuro, uma escuridão profunda, e eles não conseguem ver as obras de Deus. Porque todo aquele que ama Azazel, todo aquele que ama as práticas da escuridão, não vão conseguir ver a claridade se não houver uma intercessão ou se Deus não tocar na vida dele. Mas como o Sol, a Lua e as estrelas dão testemunho de Deus para uma pessoa que ainda não foi chamada pelo Espírito Santo, a pessoa sábia, a inteligente, que nasceu com sabedoria, ela vai olhar os astros e falar, poxa, mas todo dia eles fazem a mesma coisa. Todo dia eles fazem o mesmo caminho. Todo dia eles estão fazendo sempre a mesma coisa. Será que não existe um padrão? Será que não existe uma ordem? Se existe uma ordem, alguém mandou para eles. Quem é que mandou para eles? O único livro que fala referente à rotação, que fala referente à movimentação dos astros, de uma forma tão profunda e clara, é as Sagradas Escrituras. Mais precisamente no livro de Enoque. Mas, Gustavo, o livro de Enoque é um apócrifo. Sim, eu considero ele como verídico. E eu recomendo você ler o livro de Enoque. Eu vou ver se eu deixo o audiobook de Enoque aqui também na descrição para você ouvir. Vai estar cheio de link na minha descrição esse vídeo hoje. Mas, bom, o que eu quero dizer é que através do testemunho e das obras desses astros, é possível ver Deus nas suas ações. E se existe Deus nas suas ações, significa que você também precisa obedecer às ordens que Deus te deu. Aí uma pessoa sábia, depois de analisar tudo isso, ela falou, poxa, então existe alguém que é maior do que eu. Existe um Deus que é maior do que qualquer coisa que existe. Aí a pessoa ela cai nas Sagradas Escrituras. A pessoa cai no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que bom que ela fez isso, porque ela achou o lugar correto. Agora a questão é, como ela entender que a palavra de Jesus, que o testamento do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro? Aí ela vai ter que validar, ela vai ter que estudar as Escrituras e vai ter que se amassar estudando as Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo vai convencer ela, através do batismo no Espírito Santo, que Jesus Cristo é Senhor e que suas obras e a sua vida é eterna. E aí que entra a parte que ele vai falar
sobre a divindade, né, que vai falar a respeito dos atributos invisíveis de Deus, que vai passar a ser claro para a vida dessa pessoa e ela vai aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. O batismo no Espírito. Só que o importante aqui, irmãos, da gente ter o conhecimento, é que existem sábios e existem, deixa eu deixar minha mão aqui, os perversos. E os perversos nunca, jamais entenderão se eles não se arrependerem, se não forem tocados pelo Espírito Santo. Não digo isso como calvinista, porque todos podem alcançar isso, todos nós precisamos do Senhor, todos os seres humanos precisam do Senhor Jesus Cristo, todos são capazes de entender a palavra de Deus, mas existem alguns que pela sua ignorância negam a Deus. Aí desses que eu falo. Que, através da sabedoria e do entendimento passado de Deus para a vida dessa pessoa, ela abstrai, ela guarda para ela, se converte, enquanto outros deixam para lá a palavra e buscam viver dessa forma que está escrito aqui embaixo, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Na verdade, começa daqui. Que fazem isso, né, com o bem mais precioso que elas podem receber da vida, o presente, e prefere habitar na escuridão, que nem João 1 fala, né? Eles amaram mais as trevas do que propriamente a luz. E por amar as trevas, as consequências de amar as trevas também vêm, e as consequências de amar as trevas é o que está grifado de verde aí na tela para vocês, tá bom? Se tornar nulo, ter um coração insensato, um coração ignorante, um coração que não persevera na lei de Deus. Agora que eu ensinei tudo isso para vocês, eu quero avançar para o próximo nível. E o próximo nível é a gente entender o que está falando aqui no versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Né? Então aqui, depois que eles ficaram com o coração insensato, eles agora se acham sábios. Agora eles acham que a sabedoria deles pode salvar eles. Sendo que a sabedoria deles não pode salvar eles. E por causa deles terem esse pensamento, eles se tornam loucos. Porque eles pensam que são independentes. Mas, na verdade, eles são dependentes. Eles deveriam ser dependentes. E eles são dependentes. E aí vai surgir o vazio. Aí, quando o vazio surgir no coração dessa pessoa, vai acontecer o que está escrito aqui no versículo 24, que são as consequências de você ter um coração insensato, de ter um raciocínio nulo, de você não ser um cara inteligente que busca a verdade, que prefere ter a sede, a busca, a vontade de servir a Deus todos os dias, a sede de aprender as palavras de Deus, o agir, a forma de agir, agir para obter da palavra a sabedoria e o real entendimento. Se a pessoa ela não tem essa sede, ela vai ceder nisso aqui que eu vou falar agora. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui a gente vai entrar no ponto de relacionamento, tá? Normalmente, um homem, eu vou falar do homem, isso não acontece com frequência para a mulher, tá? Já vou deixar isso claro para vocês, tá bom? O que acontece com o homem, tá? Quando um homem ele está vazio e está ali obscurecido, ele está ali em uma situação que acaba fazendo com que ele fica com seu raciocínio nulo e ele fica numa disposição mental improdutiva, o que vai acontecer com ele, tá? Isso daí é um testemunho real, que isso daí eu já vi acontecer. Ele vai começar a se entregar para as concupiscências do seu próprio coração. É aquela parada, irmãos, que eu sempre falo para vocês. Quando Deus não está no seu coração, alguém vai estar no seu coração. Porque um homem nunca vai estar vazio do seu coração. Ele sempre vai ter um Deus. Mesmo que a pessoa diga que não possui Deus, que ela
tem o controle de tudo, que ela pensa na cabeça dela que talvez seja algum tipo de Deus, que tem algumas pessoas que se acham Deus, mas na verdade ela é uma pessoa como qualquer outra que tem um Deus no coração, né? Seja o Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ou um Deus falso, que pode ser qualquer coisa desse mundo, ela vai começar a se entregar e fazer com frequência aquilo. Tem um grande ditado, irmãos, que diz que o homem faz apenas aquilo que ele ama. E a partir do momento que o homem faz sempre tudo aquilo que ele ama, o que acontece com o cérebro dele? Ele fica numa disposição mental de sempre querer aquilo, de trabalhar para aquilo. É como se fosse um trabalhador que todo dia ama o seu trabalho e que faz o seu trabalho e aquilo é a vida dele. É esse cenário que acontece aqui nesse texto do versículo 24. Mas, Gustavo, por que concupiscências do seu próprio coração e desonrar o seu corpo entre si? O que o homem ama hoje em dia? Muito dos homens, não digo todos, tá? Porque são casos e casos, mas uma grande parcela da maioria ama a mulher. E a partir do momento que ele começa a se entregar às concupiscências do seu coração, ele começa a entrar em OnlyFans, ele começa a entrar em privacy, ele vai entrar nessas plataformas e vai querer saciar as suas necessidades. Porque hoje em dia, que nem eu falei lá no início do vídeo, das proteções contra a mulher, tá muito difícil hoje do cara ele chegar e ele querer ter um relacionamento sabendo que ele pode ter um pé nas costas. Então o cara, às vezes, ele vai se entregar a esses vícios. E o que vai acontecer com esses vícios? Vai acontecer os castigos que eu vou citar aqui embaixo agora. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Agora eu vou passar um ensinamento para vocês. Deus é tudo aquilo que você ama acima de todas as coisas. Então vamos supor, eu amo roubar. Eu estou dando um exemplo, não estou falando que eu faço isso, eu estou dando um exemplo da pessoa X. A pessoa X ama roubar. Se ela ama roubar, aquilo vai ser o Deus dela. Ah, a pessoa X ama o dinheiro. Então, o dinheiro vai ser o Deus dela. Ah, a pessoa X, ela ama sexo. Então, o sexo vai ser o Deus dela. E eu digo isso com toda a propriedade porque isso é refletido na sociedade brasileira. Tá bom? Hoje, os homens são carentes da palavra de Deus e são carentes desse ensinamento. Porque esse ensinamento liberta. E é o que acontece. Se a gente continuar lendo, a gente vai perceber que eles vão ficar num estado mental de vício e dependência depois de consumir tanto conteúdo, que eles vão querer ir para o hardcore, que eles vão querer ir para a destruição. E, infelizmente, algumas das coisas que acontecem com os homens também acontecem com as mulheres, né? Infelizmente hoje, né, até a Gabrita, ela postou um vídeo no canal dela falando referente a dark romances, né, que é uma tendência aí por parte das mulheres, essa parte aí que fala referente às meninas quererem entrar nessa escuridão, né, que é o ramo da indústria maléfica da pornografia, começarem a, de alguma forma, né, mudarem a sua cabeça e aquilo que passou a ser não natural parece se tornar natural. Porque, que nem fala aqui no versículo 24, o vazio faz com que elas se entreguem às concupiscências do seu próprio coração e desonrem o seu corpo entre si. Então, a partir de agora, aquilo que é puro vai se tornar impuro. E aquilo que elas acham que é impuro vai se tornar puro para elas. Então, elas vão normalizar a nudez, elas vão normalizar o ato de fazer com si mesma, o ato de incentivar as pessoas a querer entrar nesse mundo, tudo isso vai fazer com que se forme uma comunidade de pessoas carentes e viciadas nesse tipo de conteúdo. E aí que entra o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. A partir do momento que você faz isso que eu falei, o seu Deus se torna um OnlyFans. O seu Deus se torna o privacy. O seu Deus se torna o dinheiro. O seu Deus se torna aquilo que você mais ama. Sendo que aquilo que você mais ama era o que deveria ser Deus. O Deus verdadeiro, a palavra de Deus, a sede
e a vontade de agir em aprender a palavra de Deus, tá? Que realmente preenche o vazio. Não existe nada nessa vida, irmão, que preenche o vazio se não for Deus. E aí as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam num estado cada vez mais deplorável e se afundam cada vez mais. Então, vamos continuar aqui, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, só confirmando o que eu falei aqui antes, o próprio Deus falando aqui para vocês. Semelhante os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade. Sabe o que Deus está falando aqui para o homem? Ó, eu vejo você aí toda noite vendo menininha pelada. Eu sei que você está fazendo isso, tá? Eu tenho olhos, eu já profetizei na minha palavra que vocês fariam isso. Ó, povo infame, povo de paixões infames, como ele próprio falou aqui. É aquilo que eu falei, irmãos. A partir do momento que você deixa Deus, você vai ter um outro Deus. Você nunca vai deixar de ter um Deus. Porque Deus é o que te motiva, é o que te faz levantar. Se Deus, Senhor Jesus Cristo, não for isso para você, você está perdido. Por isso que eu falo. Estudem a palavra, busquem a palavra. Tenham sede de buscar a palavra, joguem tudo fora. Menos o trabalho, porque o trabalho realmente é algo que você não pode tirar. Mas o resto joga tudo fora. O que te tira tempo, descarta para você ganhar tempo para Deus. Entendeu? Por isso que em 2025 eu falei para vocês que eu iria trazer para vocês mais conteúdos, mais projetos, e isso realmente vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. E você nunca pode deixar de orar, você nunca pode deixar de estudar a palavra, e você nunca pode deixar de jejuar, irmão. Porque é o tripé primordial para você se manter firme. Se um desses estiver caído, todo o corpo cai. É como se fosse uma mesa. Imagina, eu tenho um tripé e eu tiro um fundamento. A mesa cai e tomba para o lado que não tem um fundamento. Por isso que a nossa vida é como se fosse uma mesa triangular. Os três fundamentos eles têm que estar muito bem firmes para que o vidro de cima da mesa não ceda. E o vidro de cima da mesa é a nossa vida. É o nosso precioso tesouro, que é a nossa vida. Por isso que você tem que sempre estar se mantendo firme, a sede, a vontade de buscar Deus, o agir em buscar a Deus todos os dias. Porque esse mundo é perverso, o inimigo sabe trabalhar e ele vai tentar roubar sua alma. Eu estou falando aqui para vocês a verdade, eu espero que vocês estejam aceitando a verdade aí do lado de vocês. Fiquem à vontade de dar dislike, querer ver outro vídeo, mas eu vou continuar falando aqui o que Deus me ensinou, o que os sábios ensinam e o que realmente é verdade, que não vai deixar de ser verdade nunca, tá? Aí aqui, irmãos, cometendo torpeza, homens com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, tá? A partir do momento que você fica viciado, você se torna improdutivo. A partir do momento que você fica improdutivo, você para de gerar frutos. A partir do momento que você para de gerar frutos, você para de abençoar a vida de outras pessoas. E a partir do momento que você para de abençoar a vida de outras pessoas, você se torna inútil. E se você se tornou inútil, você vai passar por um estado de crise mental. Eu falo isso por experiência. Eu não vou ser mentiroso para vocês. Eu já fui viciado em pornografia. Eu já passei por tudo isso que eu falei para vocês. Só que hoje eu tenho visão. E eu quero passar essas visões para vocês. Por isso que eu estou querendo gravar esse vídeo. Eu, no passado, quando eu estava numa disposição mental reprovável, eu não conseguia ser frutífero. Eu não conseguia ser frutífero para a faculdade. Eu não conseguia ser frutífero para o reino de Deus. Eu não conseguia ser frutífero para nada. Então, irmão, pensa, o que vai te prejudicar, joga fora. Se livra disso, pratica o NoFap, pratica várias coisas que temos hoje disponível de forma gratuita que pode sim te ajudar a se libertar do seu vício, tá bom? Hoje você tem o canal do Fê Alves, você tem o canal do Bruno, né? Eu acho que o nome dele é Bruno Capelli, vou deixar o canal dele aqui na descrição também. Você tem diversos conteúdos e materiais que podem te fortalecer e fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Além da Bíblia, que é a fonte de todas as coisas, que vai te ensinar a mesma coisa que esses caras ensinam de uma forma gratuita aqui, tá bom? A Bíblia vai ensinar tudo
igualzinho eles ensinam lá, mas aqui de forma gratuita. Mas se você quiser ter complemento, se você quiser ter uma visão mais aprofundada, eu recomendo que você compre o material deles também, tá bom? Então vamos lá. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. A maldade é o que agloba tudo isso aqui, né? Possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolor, malignidade, sendo diflamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, infelizmente, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, né? Inclusive para quem grava conteúdo aqui, né? Isso daqui talvez seja o que elas mais fazem. Desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, tá? Pérfidos. Eu abri aqui a palavra, vamos dar uma olhada? Não composto, não mantém um acordo, infiel, né, infiel a Deus, sem afeição natural, né, que é a naturalidade humana, sem a essência natural do ser humano dentro do seu coração, mas parece um animal, e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, porque o salário do pecado é a morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, sabendo que são passíveis de morte, mas também aprovam os que assim procedem. Então, além deles fazerem isso, eles sabem o que eles querem fazer também? Eles querem fazer com que mais pessoas façam isso, que é a vontade do inimigo. E as pessoas são enganadas, as pessoas são transformadas em agentes de Azazel, e elas começam a agir como agentes de Azazel, fazendo com que outras pessoas acabem no mesmo fim que elas. É a máfia do dinheiro fácil, femininamente, o profano feminino, fazendo com que as pessoas se ajuntem em um cadáver de corpos que serão queimados juntamente com o diabo e o anticristo naquele dia, para o sofrimento e horror eterno. Tá bom, irmãos? Então, assim, esse é o propósito do inimigo. Além de te destruir, ele quer que você destrua outras pessoas por ele também. Não faça isso, meu irmão. Se livre disso, tá? O conselho que eu te dou é o mesmo que eu estou falando em todo vídeo. Busca a Deus. Tenha a sede, a vontade e faça tudo o que Deus te ordenou. Pratique a palavra de Deus. Não seja dominado, não seja controlado pelo seu próprio coração, mas deixe que Deus chegue em você e armazene o certo e você seja dominado pela palavra de Deus e dela você nunca mais se separe. E faça de Deus o Senhor Jesus Cristo em seu coração e que as vontades do seu coração sejam as vontades de Deus. Que os seus projetos do seu coração sejam os projetos de Deus. Nunca, em nenhum momento, pare de pensar em Deus e nunca pare de pensar na sua vontade. Então é isso, irmãos. Eu vou fazer o seguinte, o vídeo ficou muito longo, eu vou gravar uma parte 2. Na parte 2 a gente vai ler Daniel 7 e a gente vai ler Isaías 13, que a gente vai complementar esse raciocínio, falando referente à redução populacional. E porque tudo isso que eu falei aqui vai se refletir lá e vai fazer com que muitas pessoas morram na grande tribulação, morram e não consigam viver, às vezes não vai conseguir ter a disposição mental, vai ser infrutífero, vai chegar num ponto que ela não vai ter controle e às vezes vai fazer algo catastrófico contra ela mesma, porque é um abismo que puxa outro abismo. Lembra aquele estudo que eu postei sobre o levita e a concubina? É um abismo que puxa outro abismo, que vai gerando uma degradação e o fim é a morte, irmãos. Então fuja disso, mantenha a distância disso, porque o fim disso é a morte, e às vezes uma pessoa dominada por isso faz algo que ela nunca pensou que faria em fazer, mas dominada pelo Deus dela, agindo pelo Deus dela, acaba fazendo e desonrando a Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Eu vou fazer o backup desse vídeo. Se o YouTube cair, eu vou subir ele de novo, tá bom? E eu espero do fundo do meu coração, da minha alma, que vocês, irmãos, se arrependam, busquem a Deus e façam com que a palavra seja clara, limpa e algo como uma sede, uma fonte de água viva para você todo dia beber essa água e dela você realmente
se saciar, purificar, embranquecer e se multiplicar com ela, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz e muito obrigado.